Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a vocês todos. Gente, neste momento, gostaria sim de compartilhar com vocês o quê? Um noticiário que eu ouvi, né? Falando aí nos noticiários, que lá na Coreia, né? Hoje é 9 de agosto de 2023, né? Então, tá programado pela natureza, aí, vamos dizer assim, para amanhã, né? Passar um tufão lá pela Coreia, certo, gente? Então, aí eu estou dizendo o seguinte, que lá é como se o tufão dissesse assim, saiam do caminho que eu estou passando. Por quê? Porque as autoridades lá, gente, agora estão retirando, né, as pessoas de suas casas, querendo ou não terão que sair, né, de suas casas, porque o tufão vai passar e vai fazer um grande arraso que a natureza aí, aliás, os estudiosos, né, os cientistas estão prevendo isso, né, e eles fazem isso baseado nos estudos, né, e são estudos comprovados, realmente, né. Então, que um vendaval, meu Deus, que vento tem nome. Eu me lembro quando eu era criança na escola, eu acho que foi ai meu Deus, eu acho que foi na primeira série, não, meu Deus, ai Jesus, no primário, enfim, quase terminando o primário, que eu acho que foi, que eu estudei sobre isso, que a gente estuda no colégio, que fala que os ventos fortes são os três, né, tufão, furacão e ciclone, né, os três ventos fortes. Agora a gente tá vendo um monte de vento aí com nome, né, vários nomes. Você viu o caso lá nos Estados Unidos, Katrina, né? E El Ninho aí, não sei aonde, meu Deus. E outros mais. Então, são ventos que têm nome, entendeu? Então, eles vão fazendo um arraso. E os estudiosos aí, os cientistas, os astrólogos, eles sabem exatamente quando vai acontecer, através dos estudos que Deus realmente deu um respaldo para isso, para saberem, né, gente? Jesus mesmo falou isso. Vocês sabem discernir, né? Sabe se vai chover ou se não vai chover, mas agora as coisas espirituais vocês não conseguem discernir. Até Jesus falou isso, entendeu? Agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos fala coisas incríveis, sabe? Coisa que às vezes nem tem no mundo. Mas quanto a essas coisas aí, a gente está ciente que está falando, mas a gente sabe que mesmo assim, Deus tem a última palavra, tá? Então lá tá mandando, meu Deus, lá tem várias cabanas, não é cabana não o nome, na verdade. É como se fosse uma cabana, acampamento, né, dos guerreiros que vão lá para guerrear, né, nos exércitos, enfim, para defender a pátria. Então tem várias cabanas lá, passou nos noticiários aí, tá passando, né? E eles terão que sair do local ali, porque o vento vai passar ali. O vento é como se o vento tivesse dado ordem, dizendo, eu estou passando e saio do caminho. E a pessoa sai mesmo, tem que sair mesmo. Agora, gente, agora meditemos um pouquinho no que tange as coisas, o pensamento de Deus, que Deus falou um dia. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então, não devemos nos ater ao nosso pensamento, que perante Deus, ele é muito limitado. Mas Deus, ele fala que é para nós buscarmos a presença dele, né? E pensar nas coisas que são de cima, não nas que são de baixo. Ou seja, estamos envolvidos com o pensamento de Deus, que ele passa o pensamento dele que é alto, né? Vai além das nuvens, além da nossa capacidade, né? Ele passa para nós isso. Então fica o teu pensamento entrelaçado ao pensamento de Deus. Você passa a compreender o que Deus vem te dizer. Por exemplo, eles estavam num barco, diz a Bíblia que Jesus e seus discípulos, né? Estavam no barco e começou um temporal, um vendaval que parecia que o barco, né, ia se submergir, ia afundar, ia virar cambalhota no mar. E Jesus dormindo, e agora os discípulos estavam ali. Agora veja bem, gente, o barco, humanamente falando, ele não era de Jesus, era de alguém ali. Então, essas pessoas lá que estavam, os donos do barco, ou o dono do barco, chegou para Jesus e falou você não se dá que pereçamos? A gente está aqui quase perecendo. Então o resumo é esse. Estamos aqui quase morrendo, a gente se esforçando a beça e você aí dormindo no barco, você não toma nenhuma posição, tipo assim, gente, falando para Jesus, não sabe com quem está falando, né? Não sabe com quem está falando. Então, você está aí dormindo e a gente aqui tendo esse trabalhão e você aí nesse barco. Por quê? A pessoa, quando estava falando isso, na mente da pessoa era o seguinte, que Jesus, humanamente falando, não era o dono do barco, que os donos do barco achavam, então, lá no subconsciente, achavam que Jesus estava ali de favor no barco e achavam que podia falar do jeito que quisesse para Jesus. Não prestou não, gente.
Ah, meu Deus, não prestou não. Sabe o que Jesus faz? Que Jesus é fonte de inteligência. Tá sabendo, né? Muito bem. Então Jesus vai, Jesus se levanta, porque a pessoa está querendo dizer isso. Ah, você está nesse barco aqui, esse barco aqui. Mas eu quero te dizer, antes de eu concluir o que eu estou falando. Primeiro, a matéria-prima quem dá é Deus, tá? Porque se Jesus não der a matéria-prima, ninguém consegue fazer nada, certo? E a própria pessoa tem inteligência, tem cordas vocais para poder falar, a palavra se dirigir. Então, ele quem deu isso, ele quem formou o homem lá antes de vir esse mundo, ele já estava trabalhando, tá? Antes de Jesus vir aqui, antes dele nascer, ele já estava trabalhando com o Pai. Estava unido ao Pai, certo, gente? Muito bem. E depois também, que quando ele foi ao inferno também, lá na frente, quando ele morreu na cruz, que ele veio para isso, ele sabia. Ele não ia morrer apedrejado, como queriam que fosse. Queriam empurrar com a barriga, que ele morresse apedrejado. Mas não tinha nada a ver com ele, porque morrer por apedrejamento era filho rebelde e a mulher adúltera, enfim. Então esse morrer apedrejado não tinha nada a ver com Jesus. Queriam empurrar com a barriga uma sentença que não tinha nada a ver com Jesus. Mas Jesus já estava ciente qual seria a morte dele. Ele mesmo se prontificava ir em direção a essa morte, que era a de crucificação. E era na hora certa também, não era antes da hora não, sabe? Porque na hora de Deus não tem para ninguém, gente. Quando uma coisa acontece no momento de Deus, oh meu Cristo. Mas enfim, aí alguém falou para Jesus, não se te dá que morramos, né? Tu estás aí dormindo e a gente aqui tendo esse trabalhão, quase morrendo, todo mundo e você também, enfim. Então, quando chega a falar com esse tom para Jesus, é como se estivesse achando que Jesus estivesse ali de favor, porque Jesus não pegou o barco e levou, entendeu? Um barco dele, entendeu? Um barco de alguém. Então alguém achava que Jesus estava, sabe, ali de favor, mas eu já falei para você, a matéria-prima quem dá é ele, do mundo inteiro, quem dá é ele, certo? Então, aí muito bem, mas o que Jesus faz? Jesus vai, quando alguém fala isso, Jesus vai, se levanta e vai lá e fala para o vento, aquieta-te. Fala ao mar, né? Acalmem-se. Acalme-se, aquieta-te. Jesus deu uma ordem. Aí, quem é esse? Quem é esse que até o vento lhe obedece? Então, quando Jesus falou isso, sabe quando você fala uma coisa para alguém e acaba servindo para outro alguém? Alguém já começa a botar a barba de molho, tipo aquela música que inventaram aí, né? Então, aí agora, então Jesus falou isso para o vento e para o mar, não falou para eles. Porque eles vieram falando aquele tom para Jesus, não sabiam com quem está falando, na verdade. Tanto é que eles falaram depois, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Porque eles estavam achando que Jesus estava ali de favor naquele barco. E sendo que tudo foi feito por ele, nossas vidas, nossas almas, nosso espírito. Estão entendendo? E até a voz que a gente usa para falar de ignorância com o mestre, também foi ele que nos deu, certo? As cordas vocais, o raciocínio, que a gente começa a juntar as palavras, entendeu? Enfim, aí Jesus então, quando eles falam isso, Jesus se levanta, né? E vai em direção ao mar, como eu já falei ali, vira para o mar e para o vento e fala, quieta-te. Então, quando Jesus fala isso, eles, de repente, não entenderam que também estava servindo para eles. Porque para falar com aquele tom, com Jesus, entendeu? Então, serviu também para eles. Só que, de repente, eles podiam dar um de tonto e fazer de conta que não estão entendendo nada. Porque então, Jesus está falando para o vento e o vento se aquieta. Fala para o mar e o mar se tranquiliza. E o ser humano que tem inteligência de sobra não entende nada. Então Jesus, para não correr o risco deles não entenderem nada, Jesus também se dirige a eles. Jesus fala, vocês não têm fé não? Entendeu? Por que vocês não fizeram alguma coisa, homens de pouca fé? Ah, não prestou não, gente. Você quer falar aquele tom para Jesus? Jesus é que é o dono de tudo, dono do barco. Porque a matéria-prima foi ele quem deu, como já disse no início, né? Então, aí Jesus falou, repreendeu, ele chama ele de homem de pouca fé, entendeu? Porque o que Jesus tinha passado para eles no ensinamento, né? E nós hoje aprendemos com Jesus também o tempo todo, aprendemos, né? Ele é nosso mestre, entendeu? Eu vou fazer um vídeo aí, gente, de uma aula que Jesus me deu diretamente dele e comprovado por aí e comprovado na palavra. O ensinamento que eu alcancei de Jesus, diretamente do mestre por excelência. Eu vou fazer um outro vídeo falando. Então, aí Jesus vai e fala, né? Por que duvidar? Porque duvidaste? Não, nessa hora ele tinha falado para Pedro, né? Mas nessa hora Jesus falou para ele, deixou claro. Tem muita coisa para Jesus deixar claro. Muita coisa. E nós precisamos aprender, gente. Precisamos aprender. E muitas coisas que nós aprendemos com ele é para executar, tá? É para nós executarmos, tá? Gente, eu vou ficar por aqui. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Porque o nosso Deus, ele é o mesmo
tá? Hoje, em nossos dias, ele está agindo de maneira incrível, de maneira tremenda e agindo a olhos vistos, assim perante os nossos olhos, entendeu? Porque tem coisa que Deus está agindo no secreto. Aí, de tanto ser no secreto, a gente vai achar que o inimigo de nossas almas é que é o tal, e não é, entendeu? O inimigo, ele foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário, certo, gente? Então, e a morte também, Jesus venceu a morte, tá? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus, diz a Bíblia que o Pai, que Deus, né, o enfermou, ou seja, fez ele passar por enfermidade. Por quê? Porque ele estava levando as nossas culpas. Não éramos nascidos, muitos de nós, mas a nossa natureza já seria essa mesmo, de transgressor, etc. Então, Jesus ali levou as nossas culpas, não se colocando como um pecador, porque se ele se colocasse como o maior pecador ali na cruz, ele seria mais um. Mas ele não se colocou como pecador, ele se colocou como pior do que isso. Ele se colocou como o foco do pecado, porque a Bíblia diz que ele se fez pecado. E quando você age uma coisa no foco, você resolve o problema todo. Então Deus ali o moeu, fez com que ele fosse moído. O próprio Pai, o próprio Deus, fez com que Jesus fosse moído na cruz, reduzido mesmo ali, porque ele era o foco do pecado, que a Bíblia diz, né, que ele se fez pecado, né? Então ele ali é como se fosse o foco do pecado, e ali Deus tratou o foco do pecado. E agora não tem condenação nenhuma, tá? Não tem condenação contra você. Você crê no Filho de Deus, crê em Jesus Cristo? Eu não estou falando... Alguém fala, eu já tenho minha religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma coisa que é mais. Uma coisa que está ali, além de tudo isso. Certo? Porque Jesus é o Salvador e o único. Ele não disputa com ninguém. Para que ele vai disputar com alguém alguma coisa se o lugar dele é pleno, é tremendo, ele é Pai da eternidade, né? Porque nessa vida tudo passa, tá? Jesus falou, céu e terra passarão. As minhas palavras não. Elas vão se cumprir e o próprio Deus faz de tudo para que se cumpra a palavra dele. Então, gente, oremos lá pela Coreia, né? E pelos demais países também. Porque alguém pode ser que alguém diga, esse problema é da Coreia. Problema é dela. Não é comigo, é assim, tá, gente? Todos nós estamos no planeta Terra, devemos entender isso, tá bom? E Deus tem um cuidado com cada um, gente. Não pense que Deus criou a Terra e deixou pra lá, não. Aliás, ele falou, né? Aquele que destruir a Terra, porque foi ele quem fez, Deus o destruirá, entendeu? Você não gosta que você faça uma coisa e alguém venha desfazer, entendeu? Tratar como uma coisa ridícula. Se é uma coisa que o próprio Deus tem participação, entendeu? Então devemos estar atentos quanto a isso, né, gente? Olha, eu quero que vocês tenham um bom dia, boa tarde e oremos, tá? Não fique só no pensamento, na promessa, não. Na tua oração, inclua Jerusalém, porque a Bíblia diz que prosperarão, diz a Bíblia, prosperarão os que te amam, tá? Então, ore por Jerusalém e ore agora pela Coreia, que está sendo o alvo agora do tufão, né? Porque a gente já ouviu vários nomes de vento por aí, entendeu? Então, mas agora é o vento que está indo lá, o tufão. E ele sai arrancando árvores pela raiz e um monte de coisa. E uns ventinhos já estão acontecendo em muitos lugares por aí, sabe? Os sintomazinhos desse tufão. Mas só que Deus é Deus, né? Deus está no controle de todo o universo, de todas as coisas. Agora, quando uma coisa dessa fica acontecendo, nós precisamos também saber por quê, o motivo, né? Porque se nós soubermos o motivo, nós vamos tomar posição. Vamos ver o que agrada o Senhor e o que não agrada o Senhor. Aí, claro que vai implicar um pouco de renúncia da nossa parte, né? E às vezes o que a gente não quer, né? Renunciar isso, renunciar aquilo, entendeu? Então, para não ter que renunciar, a gente prefere às vezes nem ouvir. E isso não é agradável, tá, gente? A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Ouça. Deus está falando. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite e fiquem todos com Deus, gente. A paz do Senhor Jesus a vocês todos.